Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Bom, na última aula a gente parou na parte de fazer edição de registros, né, como administradores. Então, a gente deixou funcionando nessa parte, toda a parte de fazer a edição, né, do registro. Colocamos também uma mensagenzinha, né, para a pessoa saber se foi alterado com sucesso ou não, né? E o resultado foi isso aqui, ó. Gerência de usuários. Aí a gente busca alguém aqui. Vamos colocar, por exemplo, no Carlos. E vamos fazer a edição do Carlos aqui, por exemplo, né? Então, vou alterar aqui o CPF dele e clicar em salvar alterações. Então, registro alterado com sucesso, tá bom? Agora, o que é interessante para a gente colocar aqui? Lá na nossa página de gerência de usuários, a gente tem CPF, status, padrão, né? Então tá faltando dois campinhos importantes aqui. O primeiro é inativar ou não, né? E o segundo é o tipo de usuário, tá? Um detalhe importante. Aqui a gente pode pensar nesse usuário padrão como sendo os alunos, né? Ou então pais de alunos, né? A gente pode expandir o sistema. Então aqui a gente pode pensar também em uma terceira classificação que seria estudante, né? Ou se ele torna estudante depois que ele fizer uma matrícula, né? Mas vamos ao que interessa, vamos entrar em algum formulário aqui, né? Para a gente conseguir fazer a edição dos registros conforme a nossa preferência, né? Então vamos adicionar mais alguns campos e a gente vai criar uma nova linha aqui. Deixa eu ver. Aqui, pode ser aqui, ó. Depois dessa TR aqui, a gente cria outra TR. Criamos uma TD. Barra TD. E aí a gente vai pôr o quê? Um campinho da situação, né? Inativo e ativo. Vamos colocar primeiro essa. Tipo ativo ou inativo. A gente pode também trazer o e-mail do usuário, tá? Lá na tabelinha de listagem, né? Aqui em gerência de usuários, que eu acho importante, né? Quanto mais informações a gente tiver da pessoa, melhor. E aí a gente pode pensar num layoutzinho que é o seguinte. A gente pode trazer aqui uma coluna depois do nome aluno, com e-mail, né? Deixa eu só editar esse nome aqui, que está um pouco grande. Vamos colocar só Paulo Oliveira. Ok. Registro alterado com sucesso, gerência de usuários. Beleza. A gente pode trazer um campinho aqui e-mail, né? Uma coluninha e-mail, e podemos também colocar um íconezinho de enviar notificação, enviar e-mail, né? O envio de e-mail a gente já sabe como que a gente faz, né? A gente já sabe fazer isso. Lá na ativação a gente trabalhou essa questão, né? E para a gente colocar aqui, muito simples, é só acrescentar mais uma linha, né? Vamos fazer um co-span set aqui, para a gente já deixar arrumado. Depois do nome aqui a gente coloca e-mail. A gente vai colocar e-mail. Aqui, depois do nome, a gente coloca uma coluninha falando que ela é centralizada e a gente traz aqui o e-mail U, tá? E-mail U. Então, Ctrl S, vamos lá, dá F5 e tá aí a nossa listinha de e-mail. Talvez seja melhor não colocar aqui o alinhamento, e aí ela alinha à esquerda, né? Então F5, continuar, e tá aqui alinhadinho à esquerda, bonitinho.
Podemos colocar, né, o enviozinho de e-mail aqui, um pequeno íconezinho que dispara um e-mail, né, e aí a gente preenche o campo do e-mail com o conteúdo que a gente quiser e tranquilo. Bom, vamos lá. Voltando à nossa edição usuário aqui, a gente então pode colocar um campo. Na verdade, podemos copiar esse campo. Vamos colocar um label, né, e já colocar o campo. O label e o campo. Aqui a gente vai chamar de situação. Situação. Certo? Em vez da gente... Bom, aqui vamos fazer, na verdade, um select, tá? Fazer, na verdade, um select porque... Tipo... Vamos chamar aqui de tipo usuário. Tipo usuário, certo? Então, tipo U, e aí a gente tem várias opções. Então, option, várias não, né? Duas só, ativo e inativo. Aqui a gente coloca valor 1 e valor 2. É isso, né? Que está lá no banco de dados. Vamos ver. Valor, não, é tipo, né? Aqui no caso não é o status, é o tipo. Então o tipo nosso é usuário padrão e usuário administrador, que é o 3, né? Então vamos fazer esse tipo usuário, tipo U, valor 1 e valor 3, né? O valor 1 é usuário padrão e o valor 3 é usuário administrador, certo? Aqui a gente faz um operador ternário muito simples, né? Echo, abre e fecha o parênteses, né, para fazer o operador ternário. Aqui a gente busca quem? Vetor dados 2 e tipo U. E aí a gente fala o seguinte, se esse tipo U for igual a 1, então, né, com o sinalzinho de interrogação, a gente escreve padrão. Aliás, a gente escreve selected, ok? Selected igual a selected. Porque vai selecionar o campo, né? Deixar ele selecionado. Se não, a gente não escreve nada, né? Da mesma forma, a gente repete o operador ternário aqui embaixo, para essa opção, né? Se for igual a 3, certo? 3. Aqui a gente está trabalhando com 3 colunas, né? Então vamos colocar um co-span aqui, por enquanto, né? Co-span igual a 3, só para a gente ver esse campinho funcionando, né? O select a gente coloca o class, deixa eu ver qual que é o class que a gente está usando aqui, dados B, beleza? Então Ctrl S, vai ter que aparecer lá agora na nossa busca, né? Buscar. Então vamos alterar, por exemplo, aqui a Andrea. Então editar, tipo U. Tipo U. O que é esse tipo U? Não tá pegando. Então tá dando problema aqui no tipo U. Ah, tá. Provavelmente é no nosso select, né? Select from pessoa. Ah, tá. Aqui a gente tá pegando somente dados da tabela pessoa, né? A gente quer trabalhar a tabela pessoa. Então, a gente vai fazer o seguinte. Select from pessoa. Vamos colocar então a tabela usuário aqui. Onde IDP for igual assim, né? Esse ID aqui. And ID P for igual a ID UP, certo? Isso aqui deve resolver o nosso problema, tá? Então vamos dar um F5 aqui.
e nada acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos imprimir essa nossa query, tá? Então, deixa eu ver, IDP, é IDU, né? IDU igual a IDUP, tabela usuário e tabela pessoa. Agora eu acho que nossa query vai dar certo. Então, F5, continuar, e tá lá já o nosso tipo de usuário como administrador ou padrão. Por que que ele trouxe administrador? Porque a gente fez o esqueminha lá do select, né? Como a gente, ó, tá vendo que tá um pouquinho desregulado aqui? A gente pode resolver isso fazendo o seguinte. A gente pode ir aqui no valor. Deixa eu ver se é aqui mesmo. A gente pode... não, não é aqui, é aqui. Então, valor tal, aqui no vetor a gente vai escrever selected, tudo bem. No valor a gente escreve 3. Ah, sim, agora é aqui, ó. Aqui a gente pode dar alguns e-comerciais, tá? Que é os espaços em HTML. Então, NBSP, ponto e vírgula, né? A gente pode fazer alguns desses aqui. E depois também aqui, ó. Só para a gente conseguir uma melhor visualização para alargar o campo, né? Então, F5. Não aconteceu nada. Ah, tá. É porque o usuário padrão é o único que está mexendo, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente pega isso aqui e coloca no que é mais largo, tá? Mas isso aqui é uma gambiarra, tá, gente? Acho que a gente pode fazer isso... Não deveria estar falando isso aqui, mas não tem problema. Melhorou um pouquinho aqui, né? Mas o usuário padrão continua, então a gente teria que repetir lá. Então a gente pode fazer, como a gente saca de CSS, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se funciona o style. Vamos dar um padding left, tá? Um padding left. E depois um padding right, certo? 10 pixels. Vamos sumir que essa coisa feia daqui, né? Vamos torcer para funcionar, que eu não tenho certeza se funciona essa propriedade do CSS aqui aqui. Bom, já que o nosso problema é à direita, vamos fazer um padding right de 30 pixels, por exemplo, né? Ctrl S e F5. Agora sim melhorou um pouco, né? Mas não é o padding que a gente precisa. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Deixa eu ver se a gente... Eu não sei se o Option aqui, se ele tem a opção de CSS também. A gente pode dar um margem right, né? No caso, margem right. Vamos colocar uns 10 pixels. Vamos ver o que acontece. Ctrl S e F5. O que tá faltando fechar aqui? Aparentemente... Ah, tá. Ah, é isso. Ó, não, o style ele não aceita no option, né? Então, vamos fazer assim. Vamos deixar... Ué, salvou não? Recarrega. Eita. Lista de usuários. Busca. Edita Andrea. E, por incrível que pareça, o negócio ficou. O que a gente pode fazer aqui? Ctrl S, então, vamos desfazer. Vamos deixar os 30 pixels aqui. Ctrl S e F5.
Ok, agora sim. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente cria uma opção aqui, uma opção em branco, né, Option. Deixa eu ver se só com esses espaços aqui, se ela organiza para nós o campo. Então, F5, não organizou o nosso campo. Vamos colocar então espaço normal, né, o e-comercial. Então, NBSP, né, várias vezes. Ctrl S e continuar. Ainda não. Mas se a gente insistir um pouquinho, a gente consegue o resultado. Ctrl S e continuar. Agora sim, ó. Agora sim ela deu uma esticadinha, né? Vamos cortar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se aqui já é o suficiente. Já é o suficiente. Então aqui a gente já conseguiu fazer, né? Detalhe, são tabelas diferentes que a gente vai fazer o update, tá? Aqui a gente vai ter que preparar, a gente vai postar um campo e fazer um segundo update. Na onde? Na tabela usuário, tá? Se a gente vier com dados de lá. Vamos só colocar o outro campo, né? Vamos colocar um outro campinho aqui, que é o campinho dessa vez do status, né? Se é ativo ou inativo. Então vamos, isso aqui é bem básico, TD, TD. Aqui a gente vai colocar então, vamos colocar um select também, né? Select. Vamos colocar um label situação usuário. Vamos fazer um co-span nela de 2, tá? E aqui a gente remove o co-span. Porque eu quero falar que as duas colunas mescladas são as duas últimas, né? Então, Ctrl S. Vamos copiar o select aqui, que também são duas opções só. E aí a gente só altera ele, né? Só altera o conteúdo aqui do select. Aqui a gente vai pegar então status U, né? Aqui a gente pega status U e aqui embaixo também status U. Status U, certo? Vamos colocar selected onde for, né? Onde tiver aqui a gente vai escrever que é ativo. Então aqui valor A e aqui a gente compara com A, certo? Aqui a gente passa o I maiúsculo, né, de inativo, e aqui a gente coloca o I, certo? E aqui a gente escreve inativo, ok? Então a Andrea, ela é um usuário administrador, né, e ela está ativa, né? Então vamos buscar aqui, ó, Andréa Siqueira Souza, ela é administradora e usuário ativo. Então vamos clicar aqui no editar. Então ela está ativa e ela é administradora. Agora vamos fazer a questão do update, né, para a gente fazer a alteração do status dela. Aqui na nossa página, quando for postada, a gente vai fazer o que, ó? Vamos demarcar aqui, ó, postagem, pegando valores para a tabela pessoa, certo? E aqui embaixo, pegando valores para a tabela usuário. E aqui na tabela usuário, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar o situação, status U, certo? E vamos pegar a situação, o nome do campo, status e tipo.
Então vamos pegar status e tipo, certo? Tipo U. Aqui a gente troca, né? Situação. Não, é status. Gente, onde eu arrumei situação? Status U. E aqui, tipo U, certo? Aqui a gente faz um ajuste. Quando a gente preparou esse select aqui, esse update, a gente tinha feito um esqueminha aqui para concatenar, né? Se lá a gente aproveitou ele lá da página de edição, né, da pessoa, quando ela mandava um arquivo, quando ela não mandava um arquivo, mas não precisamos mais disto, né? A gente pode jogar ele aqui na mesma variável. E aqui a gente faz o segundo update, tá? Onde a gente vai trabalhar os nossos campinhos. Então, update, qual tabela? Usuário, né? Onde status U recebe um valor e tipo U recebe outro valor, né? Aqui a gente termina só com essa edição de dois campos. E aqui a gente vai trabalhar de acordo com o ID UP. Aliás, ID U, né? ID U. E aqui a gente pega, deixa eu ver, o ID da pessoa, a gente vai ter que passar o ID UP lá no nosso formulário. Já já vocês vão entender por quê. Deixa eu ver se está passando ele aqui já. Não está passando por enquanto, então a gente pega cria um novo hidden aqui, tá? A gente vai pegar o ID UP, né? ID UP, certo? Por quê? Porque esse ID UP é a nossa chave estrangeira da tabela pessoa. Mas, isso. E ele é igual à nossa tabela usuário aqui, ó, o nosso ID daqui, certo? Então o ID da Andréia aqui é o 52. Lá na tabela pessoa, ela tem o ID 52 aqui, certo? Então, feito isso, a gente vai postar também o ID UP, aqui, né, no caso. ID UP. ID UP, certo? ID UP. Aqui a gente coloca ID UP. Por quê? Porque a gente quer fazer a cláusula where do update aqui, ó. Então, onde ID U for igual a ID UP, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, query 1. Eu vou até mudar aqui, ó, update 1 e update 2, query 1 e vou fazer a query 2, certo? Query 1 e query 2. Dessa forma aqui, a gente vai alterar duas tabelas e aí a gente vai fazer uma adaptação aqui no nosso if, tá? E aí a gente vai verificar se as duas queries funcionaram, tá? Então aqui, ó, update usuário, né? Set status U for igual a status U, ok? E tipo U for igual a tipo U, porque a gente já preparou essas variáveis aqui, ó, status U e tipo U, onde o ID UP for igual ao ID, certo? Basicão, né? Nada de novidade aqui nessa questão para nós. Vamos fazer só um espaçamento aqui para ficar melhor de vocês verem o select, né? Para ficar mais organizado. E Ctrl S. Teoricamente está tudo tranquilo, né? Vamos fazer agora o teste, né? Então, gerência de usuários, vamos buscar aqui de novo a Andréia, né? Andréia, vamos editar, vamos passar ela para inativa e vamos passar ela para usuário padrão, tá? Então, salvar alterações e erro na alteração do registro. Por quê?
Vamos descobrir, né? Por quê? Então, usuário, Andrea, ela está ativa e ela é administradora, né? Não funcionou o update nosso. Por quê? Vamos ver. MySQL query 2, conexão update 2. Vamos só fazer uma... Ah, tá. Usuário, status, passo status, tipo U, passo tipo U. Vamos fazer então a impressão desse segundo select nosso. Vamos fazer a impressão do nosso segundo select. IDP. Deixa eu ver aqui, IDP, deixa eu pensar. IDP, a gente tem IDP. Não. Vamos fazer então o update 2, né? Update 2, para a gente ver como que está essa query aqui. Aí a gente joga lá no banco de dados e faz uma alteração lá manual mesmo, né? Então vamos passar, salvar as alterações e aqui está o nosso update. IDU igual assim, tá faltando aqui ó, só uma pequena aspa simples. Pronto, já descobrimos o problema. Então nossa query estava errada, por causa de um pontinho. Então gerência de usuários, busca, vamos entrar aqui na Andrea, editar, vamos passar a Andrea para usuário padrão e o status dela para inativo, que é o que nos interessa por enquanto. Então salvar alterações e registro alterado com sucesso. Agora a Andrea é um usuário padrão e ela é inativa, tá? Tá inativada. Agora, pessoal, só questões de organização, né? A gente pode, por exemplo, mandar a página do editar lá para nossa para uma outra página que seria aquela página ficha, né? Aí o que a gente tem que fazer, ó? Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso de forma muito rápida e fácil, né? Deixa eu ver se não vai dar muito trabalho. Aqui a nossa página ficha tá aqui, né? Que seria aquela primeira página nossa. Aí a gente vai fazer o seguinte. Seria atualização do nome, data de nascimento, CPF, RG e sexo. Como se o administrador pudesse fazer esse lançamento desse registro, né? Lembrando que o administrador aqui é o usuário secretaria, então ele tem privilégios bastante altos, né? Aqui faz o insert normal. Aqui ele busca o IDU da pessoa, né? Para a gente consultar isso, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Se ele vier de um formulário post, né? Eu acho que vai dar pra gente arrumar isso aqui bem fácil, hein? Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai editar o usuário. Essa página aqui é de edição de usuário, certo? Certo. Deixa eu só ver uma coisa. Ficha, Ctrl Z, Ctrl S. Quando a gente faz um clique aqui no Pedro Teste, por exemplo, né? Para onde que ele vai? Ele não vai para a página editar usuário, simplesmente porque não tem registro, certo? Então aqui na editar usuário, a gente tem que fazer um tratamento que é o seguinte. Na lista usuários, a gente clica no editar e passa o ID P, que é o ID pessoa. Só que se esse ID P for, se ele for vazio, né, a gente precisa encaminhar ele para outra página. Então a gente vai passar também uma variável
Ah, vamos tirar isso daqui, vamos tirar isso daqui, né, que a gente não precisa mais. Vamos passar uma variável que ela vai se chamar, deixa eu ver se a gente tem condição de pegar ela aqui. Consulta alunos, tal, lista usuários. Tá, a gente tem isso aqui já. Consulta alunos. Tipo de consulta 1. Busca, tipo de consulta, tal. Tá, a gente vai ter que mexer no select aqui. Não, a gente tem essa opção, ó, consulta alunos, aí ele faz a query, passa um while, certo? Passa um while, dados alunos, consulta executada. Deixa eu ver aqui, essa consulta, não, aqui tá tranquilo então. Então se a pessoa não tiver o IDP, eu vou mandar ele passar o IDU, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de IDU e aqui de IDU, beleza. Então quando ele chegar lá na edição, né, se, primeira coisa que eu vou fazer, se, né, vamos postar aqui, já que a gente está recebendo o IDU, a gente vai fazer isso, IDU, aqui IDU também, né, então, vai entrar naquele mesmo problema de variável. De variável que a gente não tem e que teria que cadastrar. Então aqui a ação 0 vai passar 0. Deixa eu pensar, tá, gente? Deixa eu pensar. Tá, vamos só fazer um teste num registro que vai dar certo, né? Só para vocês verem como que a gente vai organizar isso. Então, se IDU existir, né? A gente vai fazer o seguinte. Redirecionar a página. Deixa eu ver um scriptzinho de redirecionamento. Ficha, tem aqui? Tem aqui. Então a primeira coisa que a gente vai no editar usuário, a gente vai fazer um redirecionamento para principal, ficha editar, né? Normal. Na ficha editar, vamos ver como é que a gente trata isso lá. Ficha editar. A gente busca o ID da pessoa pela consulta, né? Aqui, ó. Pelo login, no caso. Só que a gente pode pegar esse IDU que já existe, né? Então a gente poderia fazer um operador ternário aqui, já que a gente já tem esse IDU. Tô pensando aqui, deixa eu ver, já temos 33 minutos de aula. Acho que eu não vou fazer essa parte, mas é tranquilo. Vou explicar o raciocínio, aí quem quiser pode fazer depois. Quando eu estiver na parte administradora, aqui, eu tenho duas opções, né? Eu tenho pessoas com nome completo, né? E tem opções de pessoas aqui com nome incompleto ainda, né? Quando eu clico no editar de um nome de pessoa completa, o que acontece? Ela chama o formulário de editar porque eu já tenho o dado do ID P, ou seja, ID pessoa, que por sua vez é a chave primária e busca os dados na tabela. Bom, dito isso, né, para a pessoa que não tem dados ainda na tabela pessoa, eu não tenho esse ID P. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o IDU dela, da tabela usuário, né, e tenho que encaminhar ela para a pasta, para a página ficha e não ficha editar. Porque a ficha, página ficha, seria o primeiro cadastro dela, ou seja, o insert no banco de dados.
Chegando lá na ficha, né, em vez de eu amarrar a consulta pelo login, né, se eu tiver vindo da página de administrador, eu tenho que pegar o IDU, ir lá direto no banco de dados e consultar, né? E consultar o IDU dela. E aí sim eu faria o registro, né? Estou falando desse select aqui, ó. Esse select aqui, quando a gente está na página de usuário padrão, normal, né? Ele busca pelo login. Só que como a gente está vindo da página administradora, não vai fazer sentido puxar pelo login, né? Por quê? Porque o administrador ele não quer alterar os dados dele, e sim de outro usuário. Então aqui a gente pode puxar esses valores pelo ID do usuário mesmo, né? Pelo ID do usuário que está vindo da página de administrador. Basicamente é isso. E é esse consulta cadastral, que é esse select aqui que eu estou falando. Ó. Em vez do login U, né, fazer essa amarração para consultar lá na tabela quem quer, a gente só passa o ID U automaticamente. E aí a gente consegue puxar, né, lançar esses dados. Uma opção mais fácil é o que? A gente cria uma nova página dessa aqui, né? Por exemplo, ficha administrador, né? Que daria o privilégio para o administrador fazer o cadastro da pessoa, ou seja, somente os dados pessoais dela, que é bem mais fácil, né? Mas aí quem quiser faz de um jeito ou de outro, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Acho que vale a pena tentar essa ficha administrador. Vamos fazer ela então, né? Vamos fazer ela bem rapidinho. Então, ó, novo. Novo. Vamos chamar ela de ficha administrador. .php, certo? E aí, a gente tem que ir na editar usuário, deixa eu ver, listar usuário, aqui. E aqui sim é uma decisão que a gente tem que tomar, ó. Se a gente manda para editar usuário, a gente vai fazer uma... Se o IDP for igual a nada, aí a gente reencaminha a pessoa. Vamos tentar assim, né? Se... Na verdade, a gente vai ter que fazer dois posts aqui. Se IDP for igual a nada, então a gente faz um redirecionamento. Vamos pegar o scriptzinho pronto aqui já do redirecionamento. Cadê? Tá aqui. Então a gente vai fazer um redirecionamento para onde? Para nossa página ficha editar ADM. Aqui. Então, editar usuário. Aliás, ficha editar não, ficha administrador. Então, a gente vai passar ficha administrador, né? Ficha administrador e só. Seria isso. Então, da editar usuário, ela vai para a ficha administrador, que é, por sua vez, a página que vai fazer a inserção. Então, vamos abrir ela aqui. Deixa eu só limpar aqui um pouco o que a gente não precisa. Então, vamos abrir ficha administrador, não tem nada. E aí a gente vai pegar a ficha, fazer uma cópia idêntica, né? Jogar dentro de ficha administrador e tudo que a gente não precisar a gente elimina, tá? Vamos lá. Esse cara aqui a gente precisa? Não. Acho que não, hein?
Consulta cadastral. Ficha... Não, esse aqui a gente não precisa. Acho que não, né? Vamos dar uma olhada. Opa. Ah, tá. Precisa sim. Porque se a linha for maior ou igual a 1, ele volta lá para a ficha editar, tá? Tá, vamos seguir por aqui então. Então aqui a gente não tem interesse em fazer o upload de arquivo, tá? Não temos interesse de fazer upload de arquivo. A gente só vai fazer, por enquanto, a inserção de dados como nome, data de nascimento, CPF, RG e sexo, que são 5 campos. Vamos lá ver se tem 5 campos aqui, que eu não me lembro. Pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8. Então a gente vai fazer o seguinte, 8. Select usuário login, para que isso aqui? Não precisamos disso. Nós vamos fazer, na verdade, um post. Por quê? ID, nós vamos dar um post aqui. Post. Em quem? Na onde a gente pegou isso aqui, ó. Na listar usuário, a gente passou a variável que se chama IDUP, né? IDUP. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Quando a gente clicar no editar, se não tiver um, passa o outro, certo? Se não tiver um, passa o outro. Editar usuário, não é editar usuário não, é aqui. Então a gente está postando o IDU e está postando o IDP. Se a gente não tiver o IDU, o IDP, a gente tem o IDU, então a gente pega ele lá. Ficha administrador, vamos passar ela para cá, aí a gente pega o IDU, vindo lá do nosso formulário, né? Então igual, beleza. Então a gente tem 6 campos postados, né, pegos, aliás. No insert aqui, a gente vai fazer o seguinte, nulo, nome, CPF, RG, data NAS, sexo. Esse data NAS aqui a gente vai editar aqui. O data NAS já tá date, beleza, tá ótimo. Então ele não vai precisar fazer modificações. Sexo, nome arquivo. Nome arquivo a gente vai passar em branco. E o IDUP a gente vai passar o IDU. Simples assim. Então aí a gente vai fazer o redirecionamento, né? Para onde? Principal.php, ficha editar. Deixa eu ver se ficha editar dá certo. Ficha editar. Na ficha editar, a gente tem que encaminhar para editar usuário, que é a página onde a gente deveria, né, estar. Bom, aqui na editar usuário, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos começar assim, e aí a gente manda ela para listar usuários. Listar usuários. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Lista usuários. Não tem o R. Vou mandar ela para a página inicial de listar. Então, salvar. Para onde que ele vai? Ele vai submeter aqui mesmo. Bom, teoricamente tá certo, hein, gente? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste, né? Então, quando eu clicar no editar, em vez dele ir para a página de edição de usuário, ele vai para a página de edição do administrador. Foi pro administrador, só que foi com Bento. Tá na ficha editar ainda, ó. Então a gente pode resolver isso aqui, ó, com um exit.
Vamos ver se esse exit aqui já sai e manda para a página que a gente precisa, tá? Porque Bento não quer editar o cadastro dele, ele quer editar o cadastro do Pedro. Então vamos clicar no editar. Agora sim, não. Tá vindo de novo para o ficha editar. Deixa eu ver uma coisa. Lá no nosso ficha administrador, a gente faz uma consulta e ele tá mandando para cá de novo. Ah, porque essa consulta aqui, ó. Essa consulta, deixa eu ver. Essa consulta já não precisa dela. Ou precisa? Precisa. Precisa porque a gente vai... Não, a gente não precisa dela. Acho que não, né? Vamos, na dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos comentar. Gente, lógica é muito complexo, tem hora, tá? A gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Vamos tirar isso aqui por enquanto. Esse scriptzinho de redirecionamento, só para a gente ter certeza que a gente está fazendo, né? Que a gente comenta. Beleza. Vou dar um Ctrl S, porque quando eu chegar nessa página, o meu interesse não é reencaminhamento. Então, gerência de usuário, buscar. Depois a gente trata isso, né? Então, eu vou editar o Pedro. Bom, agora sim eu estou na ficha administrador. Agora sim a gente vai testar a inserção do Pedro. Pedro Teixeira Amaral, por exemplo, né? Data de nascimento, vamos colocar 20/9/1986. Opa! 20/07/1986. Então vamos pegar qualquer CPF, qualquer RG masculino, né? Vamos clicar um salvar aqui. IDU está falando que é indefinido na hora de salvar. Então quer dizer que nosso registro ele não foi salvo aqui, certo? Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ficha administrador, né? Ele está falando que o meu IDU é inexistente ou tá falando que não existe, né? Deixa eu ver. O que a gente pode fazer? Ficha administrador. Eu preciso do IDU para inserir o cara lá no banco, né? Então, se ela veio da editar usuário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um I aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso, né? Acho que consigo, hein? Fazer um I. ID U. Passa quem? Passa IDU. IDU, certo? Quem que é o meu IDU? Vou fazer o seguinte. Aí aqui dentro eu posto o meu IDU, certo? Ou seja, eu preparo a minha variável, IDU, pego a minha variável IDU, certo? E passo ela aqui para pela nossa URL mesmo de encaminhamento, tá? Uma vez que eu passo na URL, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que capturar isso aqui, esse IDU, via GET. Via GET, tá? Então, via GET. Por quê? Vocês já vão entender por quê, ó. Quando eu estou em gerência, ó, vejam que ela veio parar em ficha administrador sem mais nada aqui no final. Quando eu venho em gerência e faço um buscar, eu vou no editar aqui do Pedro, né? Clico no editar e aqui eu já passo o meu IDU igual a 51, né? E essa informação me interessa. Então eu já peguei ela, né? Então vamos fazer a inserção aqui do Pedro, tá? Pedro 15/4/1974, por exemplo. Qualquer CPF, qualquer RG, seleciona aqui masculino e salvar. Agora é a prova, né? Então, registro inserido com sucesso.
voltou para listar usuário. Vamos ver se o Pedro foi inserido mesmo, né? Agora o Pedro Teixeira Amaral tá aqui, né? Bonitinho, atualizado. Vamos lá no registro ver. E de fato, ó, a gente não colocou para fazer upload de imagem, né? Porque a gente pode pôr também, né? Manter aquele script lá, mas só para funcionar mais rapidinho aqui, né? Para a gente dar mais dinamicidade na coisa, eu não quis fazer essa questão. Bom, feito isso, pessoal, acho que a gente já avançou bastante, né? Vamos só arrematar aqui com os pequenos efeitozinhos aqui nos nossos botõezinhos. Vamos fechar essa página, fechar essa, fechar essa, fechar essa. Aqui no lista usuários, vamos só fazer vamos fazer um stylezinho aqui, né? Style. Vamos dar um padding de uns 3 pixels para o botãozinho ficar mais estilizado, né? Estilizado, input type submit, para ele ficar maior um pouquinho e ficar mais visível, né? Então tá aqui editar e excluir. Se a gente quiser maior pode colocar. Tinha outra coisa que eu ia passar para vocês. Nomes cadastrados, deixa eu ver se ainda dá tempo. Bento, por exemplo. Vamos lá. Então tudo está funcionando tanto no... vamos ver se não estragou a questão do usuário individual, né, galera? Vamos ver aqui. Perfil acadêmico, né? Perfil acadêmico. Não estragou não, tá tudo tranquilo. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui nesses poucos minutos que ainda nos restam. Dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vamos buscar aqui. A gente pode agrupar usuários, tá? A gente ordenou por ordem alfabética e a gente pode colocar uma cláusula no group by, tá? Para agrupar os status, por exemplo, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, lá no nosso SQL da página listar usuários, a gente pode vir no select nosso aqui e fazer o seguinte, ó, group by, como é que chama? Tipo usuário, tipo U, por exemplo, né? Tipo U. Então, Ctrl S, vamos só ver se... Aí, detalhe, ela tem que ordenar primeiro em ordem alfabética e depois agrupar os usuários com status de ativo ou inativo, tá? Vamos ver se funciona. Então, buscar... Opa! Buscou só o Paulo? Trazer todos os nomes, trazer todos os nomes... Não. Inativo ainda, trazer apenas nomes cadastrados... Não fez muita diferença. Vamos ver uma coisa aqui. Quando eu faço um group by no tipo U, deixa eu ver, tipo U, status, vou mudar aqui para status, mas não vai fazer muita diferença não, status U, eu tenho que confirmar se eu consigo usar essa cláusula aqui, né, quando tem left join, se não tiver, a gente usa isso de outra forma. Olha que estranho, tô buscando um negócio vazio e tá puxando só todos os nomes, não tá agrupando ainda. Vamos ver se a gente não consegue usar isso aqui especificamente onde a gente trabalha com left join, né? Eu acho que a gente consegue usar aqui no where. Então vamos agrupar por status U, né? Então trazer todos os nomes também não funcionou. Não funcionou, né? O status
não funcionou. Deixa eu ver se tirando a ordenação se vai ou se aqui... Ah, tá, é porque a gente tá com essa cláusula aqui antes, ó. O group by ele é depois, se eu não estiver enganado. Então vamos fazer o seguinte, ó. Consulta, vamos tentar isso aqui, ó. Consulta alunos, concatena com group by status U, tá? Vamos ver se dá certo aqui. Agora sim a gente busca... Opa! Fetch Array deu algum problema lá no... Nessa utilização mesmo, ó, do group by. Group by, order by. Vamos fazer um teste. Aqui. E vamos buscar. Agora ele agrupou... tá bem esquisito. Ele agrupou o Paulo e a Isabela. Vamos ter que estudar um pouquinho, né, como usar essa cláusula de group by aqui, tá? Depois a gente pega a nossa query, joga no banco de dados e vai trabalhar com ela. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Minha intenção com o group by é o quê? Para facilitar, né, a gente pode buscar, por exemplo, poderia, né, agrupar todos os inativos, né? Então, um atrás do outro. Para quê? Porque a gente podia fazer uma ação em conjunto. Falando em ação em conjunto, né, a próxima aula eu posso me dedicar a fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso selecionar os inativos, né? E deixar um botão aqui para, por exemplo, ativar todo mundo, né? Ativar isso em grupo. Como que a gente faz isso aqui? A gente faz um update muito simples, né? Faz uma ação aqui, um update muito simples que pega os IDs de todo mundo e faz o update de uma forma geral. Então na próxima aula eu vou tratar desse assunto, né? Para a gente caminhar lá para nossa parte do projeto que a gente vai tratar de PDFs, tá? Porque já está acabando também o curso, enfim. Tá joia? Então até a próxima aula.